lá, pessoal. Vamos torcer para que esse vídeo vingue, porque tá feia a coisa. Muito barulho externo na hora de gravar. Eu tô a semana inteira tentando gravar e falar para vocês, dar o meu parecer sobre um seriado da Netflix, que eu tropecei casualmente com ele, porque eu já tinha abandonado a Netflix, eu não queria nem saber mais da Netflix. Então, eu tropecei no seriado When Calls the Heart. Se eu estiver pronunciando errado, eu vou ser muito criticada. When Calls the Heart. Quando chama o coração. Minha rinite aqui, como vocês podem ver, continua. A Lalinha tá fazendo bastante barulho, né, Lalinha? Então, gente, eu mergulhei desde domingo. Eu comecei a assistir domingo. Aí, quando precisava sair, eu dava uma parada, marcava onde parou, voltava, continuava, fazia minhas coisas. Então, o que eu vou falar para vocês? Que eu volto a ficar de mal com a Netflix. Por que eu tô chateada com a Netflix e com esse seriado? Eu procurei não ler nada, nem spoilerzinho, nem spoilerzão sobre o seriado, porque eu queria viver o que eu tava assistindo. E foi o que aconteceu. Eu até tentei fazer um penteadinho parecido com o penteado da Abigail. Só que lá eu não ia contar nada sobre o seriado, mas agora eu vou contar. Agora eu fiquei com raiva. Agora eu tô com raiva desse seriado. Magoei profundamente. A Shane deu um pulo de sofá. Então, gente, eu amei este seriado. Até o autor da história matar o Jack, o policial da polícia montada. O policial da polícia montada, que ele fazia as rondas dele a cavalo. É um seriado muito interessante, muito bacana. Não é uma coisa que você assista e não vai te servir para nada. Eu sempre digo, eu quero assistir uma coisa que eu assista e que me acrescente, não que me diminua. Tudo bem, ele me acrescentou bastante esse seriado, When Calls the Heart, quando chama o coração. Não tem como você, não existe mulher na face da terra, a não ser que não vou falar sobre isso. When Calls the Heart traz o Jack. Meninas, tem que ver esse Jack. Um príncipe montado num cavalo. Um príncipe. Um cara que trata bem a namorada. Depois ele vira esposo. Ele trata bem a esposa. Eles vivem assim um conto de fadas. Eles fazem planos juntos. Só que esse seriado, depois que eu assisti, eu fui procurar no YouTube vídeos que falam, os fãs desse seriado, When Calls the Heart. E, infelizmente, muita gente abandonou, muita gente ficou muito triste com a morte do Jack. E por que mataram o Jack nesse seriado? O nosso Jack. O cara mais lindo que eu já vi na minha vida. Meu Deus, eu achava que eu já tinha visto um rapaz bonito. Homens bonitos. Mas, olha, igual o Jack, tá pra nascer. Ainda bem que ele vive. Ainda bem que é uma ficção. E ainda bem que o Jack vive. E eu amei esse Jack que eu vi nos vídeos no YouTube. As entrevistas que ele deu, tudo em inglês. Então, eu não sei o que ele tá falando, mas eu assisti todas. O Jack e a Elizabeth, a namorada dele no seriado. Elizabeth é uma professora de uma família riquíssima
E ela sai daquele núcleo rico dela e vai por uma cidadezinha que está começando a florescer no interior. É uma cidadezinha, o filme é um filme de época, é carroça, é cavalo, é as casas todas de madeira. Então, não tem como se apaixonar pela Elizabeth, pelo Jack e pela Abigail, que eu tentei fazer um penteadinho no meu cabelo, mas o meu cabelo é fininho, fininho. Daí eu ficava olhando para aquele cabelo da Abigail, sabe? Aquela franja dela maravilhosa, aquela franja linda dela, sabe? Aquela pessoa brilhante. E depois eu comecei a prestar mais atenção e vi que tanto o cabelo da Elizabeth, namorada do Jack e depois se torna esposa, tem partes do cabelo dela que é aplique, que é tipo uma peruca, é cabelo artificial. A da Abigail também. A Abigail também usou uns implantezinhos aí artificial. Como que se diz? Mechas artificiais no cabelo, para dar mais volume. Então até que eu fiquei um pouquinho mais contentinha com o meu cabelo, que é meu mesmo. Ele é fininho, debilitadinho, mas é meu. Então, gente, eu fiquei muito triste, porque esse seriado, pelo que eu li, eu tô falando do meu jeito aqui. Quem tá assistindo meus vídeos sabe o meu jeito de ser. E quem me conhece sabe que eu sou assim. Sou muito sincera e muito espontânea. O seriado tem impressão que eu li alguma coisa que ele durou 5 anos, gente. Foi gravado 5 anos esse seriado. Então teve momentos, teve um episódio que a personagem Abigail, que eu amei, na vida real ela foi presa. Eu ainda vou investigar o porquê que ela foi presa, eu não sei. Eu não sei. Eu vou ter que me aprofundar. O Jack se cansou do seriado e por algum motivo o Jack saiu largou o seriado. Então, como ele se dava muito bem com a namorada Elizabeth, ele não tinha por que inventar uma história em cima. Eu teria inventado uma outra coisa, mas jamais teria matado o Jack. Porque eu acho que todas as mulheres que assistiram Winkles the Heart, eu acho que de alguma forma eram namoradas, eram esposas do Jack. Eu fui namorada dele no seriado, na minha imaginação. Eu fui esposa dele. Eu andei a cavalo com ele. Eu jantei com ele na minha imaginação. Gente, é muito triste você viver um seriado. Você se grudar no seriado. E o personagem que você mais ama, eu tava desde domingo convivendo com o Jack. Desde domingo. De repente o Jack morreu. Eu pensei, meu Deus, é que só eu que tô chorando desse jeito? Depois eu fui ver nos vídeos no YouTube. Muita mulher chorado com a morte do Jack. Esse seriado, pelo que eu vi, ele vai ter continuação em 2022. Parece que vai ter mais episódios. E foi muito triste. Não vou dizer para vocês que eu não vou ver essa continuação, porque eu sou curiosa. É da minha natureza a curiosidade. Não vou dizer para vocês que eu não vou ver. Tô com 9 minutos e 21 segundos. Eu vou ver sim. Mas o que esse seriado traz para quem assiste? No meu modo de interpretá-lo. Traz que se eu fosse uma autoridade máxima, eu ia pedir para todos os políticos assistir esse seriado. Eu ia pedir para os políticos assistir. Eu ia pedir para as donas de casa assistir. Eu ia pedir para as viúvas assistir.
Eu ia pedir para as mães assistir. Eu ia pedir para as professoras assistir esse seriado. Elizabeth é professora no seriado. E ela tem uma parte que não se parece... Eu sou professora também. Elizabeth tem uma parte que não se parece comigo. É na aplicação dos conteúdos, ela não se parece muito comigo. Eu sou mais light na aplicação do conteúdo. Eu me coloco no lugar do meu aluno na hora que eu aplico o conteúdo, quando eu dei aula para crianças maiores. Mas na parte afetiva, da preocupação da Elizabeth com cada familiar, como cada criança vive, com o psicológico da criança, essa fechou. Então, eu acredito assim que todas as professoras deveriam assistir, para aprender muito. Eu aprendi muito com a Elizabeth. Então, 10 minutos e 57 segundos, eu fiz muito rodeio para falar esse vídeo vai ficar mais compridinho. Quando eu era pequena, eu assisti um seriado chamado A Mulher Biônica. Quem tem a minha idade vai saber do que seriado é esse que eu tô falando. E eu era apaixonada pela Mulher Biônica. Eu não era apaixonada pela Mulher Biônica, eu era desesperadamente apaixonada, e não era sempre que a mãe e o pai deixavam eu ficar com a televisão ligada. A televisão naquela época era artigo de luxo, e nós tínhamos uma televisão da marca Canarinho. Parece que foi comprado para a Copa do Mundo. E era nova a televisão. E quando eles assistiam uma novela, que eu não gostava muito de uma novela que passava lá, e terminava a novela e todo mundo tinha que ir dormir. E eu ia dormir e eu chorava, porque naquele dia estava passando o seriado A Mulher Biônica. E eu puxava a coberta em cima da minha cabeça assim e pensava comigo, meu Deus, o que eu faço? Eu preciso assistir A Mulher Biônica. Então um dia eu resolvi pé por pé na sala, ligar a televisão e deixar sem volume, só imagem, para não acordar ninguém. E assim eu fazia para assistir o seriado que eu tanto gostava, A Mulher Biônica. Então, coisa de criança, né? Legal, né? Essas lembranças. E um dia eu fui dormir e pensei, eu vou fazer um pedido para Deus, que um dia eu tenha uma televisão só para mim, dentro do meu quarto. Meu Deus, faça com que eu tenha uma TV só para mim dentro do meu quarto, para eu poder assistir todos os seriados que eu quiser. Tudo que eu quiser que estiver passando na televisão, eu quero assistir sem ninguém para me incomodar, sem ninguém para me atrapalhar, sem ninguém que me proíba. E meu pedido foi atendido. Hoje eu tenho uma televisão só para mim dentro do meu quarto. Eu fecho a minha porta e assisto o que eu quiser. Eu assisto YouTube, assisto Netflix. Dá para assistir, comprar filme do YouTube também, que tem filme agora que a gente paga e assiste. E então o meu sonho se realizou. Mas eu sou muito assim meticulosa para escolher um seriado na Netflix, justamente por causa disso, por causa dessa agressão psicológica que o autor, que o diretor do filme faz com a gente, o cara lá que escreve o seriado. Então, por algum motivo que eu desconheço, parece que tem lá no YouTube, o Jack caiu fora do seriado e o diretor lá do filme, o autor da história, matou o Jack. O Jack morreu numa diligência que ele fez lá com os bandidos. Ele acabou morto. Para a tristeza, nossa, que eu fiquei viúva do Jack, sinceramente. Falando no sentido do filme, me transportando para dentro do filme, eu me senti viúva do Jack. Eu chorei muito. Sabe o que é chorar? Eu acabei com uma caixinha de lenço. Foi pouco. Eu chorei muito. Então, gente, When Calls the Heart. Se eu estiver pronunciando errado, vai ter crítica. Crítica do meu filho, que ele fala inglês. Ainda eu pedi como é que eu pronuncio When Calls the Heart. E ele falou, When Calls the Heart. Mãe, When Calls the Heart. Daí eu fiquei, When Calls the Heart. Não sei se eu estou pronunciando certo. Quando chama o coração. Então é isso, gente.
Eu não queria contar o filme para vocês, eu não queria contar o seriado. Eu ia dar um spoilerzinho, mas eu, assim como a Netflix me sacaneou, assim como o In Calls the Heart, o filme, o seriado me sacaneou, matando o meu Jack, agora eu também tô sacaneando eles e contando aí o que acontece no seriado. Mas eu não contei tudo, eu só conto que mataram o Jack. Jack morreu e nem sei o nome do ator e eu não conto todos os episódios. Tem muita coisa que acontece que serve de lição. Serve de lição para muita gente. É como viver em comunidade. Esse seriado te ensina a viver em comunidade, a ser bom, a ser uma pessoa de caráter. Tá? Se você não tem caráter, ou se você conhece gente que não tem caráter, manda assistir o In Calls the Heart. Assista o In Calls the Heart, assista lá, quando chama o coração, para você aprender um pouquinho, né, pessoal? Então é isso, eu me senti assim, numa necessidade imensa de falar sobre esse seriado. E é difícil, é muito difícil, é muito difícil indicar um seriado para uma pessoa assistir. Eu só vim indicando N, aquela menininha do filme N, da Netflix. Era só esse que eu indicava. Mas agora eu indico In Calls the Heart. Beleza? Vamos em frente, que atrás vem gente. Eu aumento, mas eu nunca invento. Em algum lugar no mundo existe alguém que ama você. Já pensou em encontrar um Jack na tua vida? Seria bem interessante, né? Tchau, pessoal. Obrigada por ter assistido meu vídeo.